mas é bom ir na manhã, né? CoSecurity é uma startup de tecnologia que, através do compartilhamento de câmeras de vigilância e central 24 horas, amplia o conceito de segurança privada para segurança colaborativa. Somos a mudança que você esperava para trazer mais tranquilidade para a sua região. CoSecurity, as ruas de volta para você. Saudações, amigos do canal da Escola Superior de Segurança, com oferecimento da startup CoSecurity. Apresentamos o 83º programa da série CoSecurity Segurança Colaborativa. Nosso objetivo é debater ideias, trocar experiências e cases de sucesso na jornada de colaboração e exercício da cidadania em prol da segurança e do bem comum. Nosso tema de hoje, Condomínios Unidos na Segurança Colaborativa. Participam dessa edição Adriano Gameiro, síndico desde 2016, com vasta experiência adquirida e formação da Gabor. Como síndico, considera que desenvolve um trabalho inovador, transparente e participativo, sempre com observância nas legislações vigentes e no controle da saúde financeira do condomínio. Criou a GN Sindicância após ter realizado o curso de síndico da Gabor. Ele, essa noite, vai falar com a gente também de como foi a experiência de gerenciar condomínios que sofreram apagões no centro de São Paulo. Essa experiência vai ficar para a vida toda. Também conosco no nosso programa, Marcel Bussolin Marques, gerente de relacionamentos institucionais da startup CoSecurity, economista pela Universidade Mackenzie, foi um dos responsáveis pela implantação do programa City Câmeras na cidade de São Paulo, quando trabalhou na Secretaria Municipal de Segurança Urbana. E quem vai estar para a gente, trazendo todas as soluções de segurança CoSecurity, o Vision Tower, o Wall Tower, o compacto, Tom Rulo, o super consultor CoSecurity, com dicas para vocês nessa noite, em que a gente vai tratar de assunto relevante. Sindicatura e como é ser síndico em tempos de apagão. Isso aí não vai ser mole, não. Mas a experiência vai ser boa, o Adriano vai poder falar com a gente. Adriano, para você, boa noite. Boa Grande noite, prazer Jorge. estar aqui. Boa noite. Eu passei esse perrengue semana passada, com boa parte do Brasil viu, né? A gente teve um apagão no centro de São Paulo, e alguns condomínios que eu administro fizeram parte desse apagão. E a gente, enfim, além da questão da violência que a gente teve que cuidar, né, aumentou bastante os riscos, né? A gente teve também acalmar os moradores, apesar de ter poucas informações, não saber muito bem o que estava acontecendo, a gente conseguiu, o que eu até comparei, né, na época da pandemia com esse apagão, foi muito parecido, né? Você não saber direito o que está acontecendo e você ter que tomar ações, ter que ter uma palavra de ordem ali para conseguir resolver os problemas que foram surgindo no decorrer do caos, né, que se instalou no centro de São Paulo, mas eu acho que foi com sucesso, a gente conseguiu resolver e foi, desde a parte de segurança até os moradores, manter a água no condomínio, manter a segurança no condomínio também, e inclusive eu tinha até uma live marcada para a semana passada e a gente não conseguiu fazer exatamente porque eu estava ali, onde o síndico entra, né? A gente sempre fala, né? A sindicatura, ela, nesses momentos a gente percebe quanto que é importante o papel do síndico, né? Que é o tomador de decisão ali, alguém tem que tomar decisão, quem vai cuidar daquele condomínio, quem vai cuidar daquele patrimônio. Um prédio que ficou totalmente sem sistema de segurança ali, porque, né, durante muitas horas ficou sem luz, apesar de a gente ter gerador, mas não aguentou tanto tempo, né? Foram 24 horas sem luz, então a gente teve essas tomadas de decisões e o síndico tem que estar presente. Então, meia-noite, 1h da manhã, virei noite, semana, um dia atrás do outro, até a gente conseguir resolver. Não tem conversa. Semana passada a gente sofreu aqui um apagão no nosso programa, porque o convidado teve que dar uma luz onde estava faltando luz. Então foi interessante essa experiência. Mas conta pra gente, Adriano, como é que foi, como é que você entrou nessa vida de síndico? O que você fazia antes de ser síndico? O que te levou a ser síndico? Rapaz, eu acho que a história é muito parecida. Eu era morador do condomínio, eu não concordava com algumas coisas no condomínio, achava que podia melhorar. Como morador, tentei, né? Não consegui. E aí comecei a participar da assembleia, corpo diretivo. E aí ali eu percebi que
a coisa não estava indo, né? Aí você começa a prestar atenção. Teve uma assembleia que eu participei, que eu realmente falei, não, tem que fazer isso, aquilo outro, e ninguém queria ser síndico, ninguém estava disposto a ser síndico. Aí alguém falou, se você está querendo tanto, vira síndico. Aí eu falei, então, tá bom, vou virar síndico. Aí durante um ano eu falei, eu vou fazer tudo que eu quero no condomínio, vou fazer todas as minhas ideias, vou botar para frente, mas a ideia minha era meio que fazer com que o condomínio que eu morasse ficasse legal. Depois de um ano, eu fui entregar o cargo. Quando eu fui entregar, falaram, não, você vai ficar, não vai sair, não. E aí E eu era muito novo, né? Então, isso faz... eu tinha 30 anos na época. Então, a gente... quando eu peguei o cargo a primeira vez, assim, eu peguei mesmo para poder fazer o condomínio que eu queria. Então, depois, não, aí virou profissional. Aí eu comecei a gostar. Aí o bichinho do... Aí tem aquela picada, né, do síndico, né? Que aí você começa a gostar, porque é a coisa que você faz, você tem o fazer e ser reconhecido também, isso é muito legal, né? Então, eu acho que isso foi bacana. É um condomínio que foi indicando para o outro, e a gente foi crescendo, fui me profissionalizando nesse tempo também, estudando, aprendendo na prática também, porque você aprende muito na prática, né? Então... com esse trabalho que eu fiz ao mesmo tempo de síndico morador, me profissionalizando pelas empresas de síndico também, fazendo curso, mas também principalmente porque eu fui gostando mesmo, assim, aí foi indicação, foi me indicando e a empresa foi crescendo, aí eu fiz uma empresa, enfim, nisso eu fui para frente. Pô, legal. Nesse seu primeiro trabalho de síndico não profissional, o que você aprendeu nele? Qual foi o grande perrengue aí que você tenha passado, que você possa contar para a gente? Como é que foi a primeira experiência do síndico? A gente nunca esquece. Como é que foi a sua? Rapaz, na primeira semana, a empresa de limpeza já... Tinha uma empresa de limpeza ruim lá, quebrou, já não tinha funcionário, enfim, primeira semana, eu tive que resolver a questão, contratar funcionário, resolver isso, e tinha morador também, aquela questão de lidar com o ser humano, cara. Acho que no começo você quer ser gentil, né, com todo mundo, não colocar limites, você acha que você sempre vai resolver, e você descobre que não, você tem que colocar os limites também, limite de horário, limite de dia, né, o que é urgente, o que não é urgente. Eu acho que no começo é entender os moradores, acho que foi o mais difícil, e já de cara já peguei troca de empresa, enfim, que nem era previsão de trocar, acabei tendo que trocar também. Dá uma ideia para a gente como era o seu condomínio, como era o condomínio onde você morava, que você assumiu primeiro, dá ideia do tamanho, da bronca que você teve que segurar, vamos lá. Cara, um condomínio novo, estava em implantação ainda, todo mundo tinha acabado de comprar o prédio, o apartamento, então tinha aquela emoção do começo, mas tinha aqueles pepinos também de implantação, e 152 apartamentos, um condomínio grande, condomínio com piscina, com área social total ali, de um clube, né? E muitos funcionários, mas assim, meio que cada um fazia uma coisa, então não tinha faltava ali uma união mesmo de ideias para poder dar um corpo para o condomínio, e enfim, mas estava bem administrado, teve uma outra síndica que teve que sair, ela conseguiu organizar muito bem as finanças, então não peguei o condomínio numa situação ruim, mas como ela já estava meio que saindo do condomínio, ficou ali 6 meses o condomínio meio que só na mão do zelador, então acho que faltava ali uma palavra de ordem. Aí eu acho que eu cheguei já como... É muito novo, né? Ninguém botava muita fé em mim, aquela coisa. Eu já cheguei, eu já não ia ficar, então, porque eu pensei, vou ficar só um ano, então eu já vou colocar ordem nesse negócio. Então eu já cheguei chutando a porta, arrumando tudo, não estava nem aí para nada, trocando tudo que tinha que trocar. Aí eu fui ficando, e depois eu percebi que também você vai aprendendo, você vai se profissionalizando, né? Você vai depois no começo você erra muito, né? Então, principalmente com as pessoas, então depois você vai aprendendo também, quando você se profissionaliza é diferente, né? Muda, né? Tem uma chavinha ali que muda a coisa. É isso que eu queria entender. Como é que foi essa experiência do não conhecer, ser um síndico por intuição, como você foi inicialmente, e depois virar o síndico profissional? Qual é a diferença real entre um e outro? O que você realmente aprendeu que faz
a diferença total na hora da gestão? Quando você está ali no condomínio como morador, você acha que tudo é muito fácil, né? Tudo é muito simples, você não entende que tem legislação, que tem todo... condomínio tem muita regra, né? Então, e quando você se profissionaliza, você entende aquilo como uma profissão e a responsabilidade que você tem civil, criminal, mas também com os condôminos, né? Aí muda completamente a sua cabeça, porque não é da forma que você quer, né? Da forma que tem que ser, né? Diferente, né? Independente de você gostar ou não da pessoa, você tem que trabalhar para ela. Então, você foi eleito para isso. Então, muda isso também. Então, realmente ser profissional, né? Eu acho que isso eu aprendi com o tempo aí, né? No começo, a gente, quando é morador, você não tem essa malícia de entender as pessoas, né? Você às vezes separa muito, né? Isso eu não gosto, isso eu gosto, né? Quando você é profissional, você já separa bem e você trabalha para todo mundo. O que foi mais difícil, lidar com o funcionário ou lidar com o morador? Quem tem mais mau humor ou resistência a fazer as coisas certas? Morador é difícil. Morador, acho que desde esses 8 anos aí que eu tenho, desde ameaça, enfim, tudo que você pode imaginar, você fala, o cara quebra a casa inteira, faz confusão, você vai lá, dá uma advertência, dá uma multa, o cara vem para cima de você depois. Então, essas questões você vai administrando, assim, é da profissão também. Eu acho que a gente vai aprendendo como lidar com isso, né? E também não se amedrontando com isso. Acho que é importante também, né? Tem gente que recua, né? Então, não, você tem que enfrentar, resolver o problema e ir para frente, né? Para tudo tem solução, principalmente para tudo tem lei. Então, a gente está respaldado. O síndico tem um respaldo ali que você tem que procurar isso. Fora morador te ligando em qualquer horário, essas coisas também acho que incomoda um pouco, mas também com o tempo você vai colocando as suas regras. Por exemplo, quando acabou a luz semana passada, eu fui resolver, independente do horário, acaba a água, essas coisas, realmente é emergência. Mas quando é emergência, tem os limites ali, eu respondo no dia seguinte. Então, fui aprendendo a lidar com esse tipo de morador também, que acho que a gente é 24 horas, né? Tem morador com certeza. Você hoje está lidando com quantos condomínios? Você continua síndico profissional no seu prédio? Continuo. E quais outros prédios que você também administra? Tudo grande também, como o seu, não? Eu administro diretamente 4, né, que eu realmente administro. Todos são grandes. Todos são acima, assim, tem um que tem 88 unidades, que é o menorzinho, mas tudo acima de 100 unidades. Então, acho que hoje eu estou com, sei lá, quase 700 a 800 apartamentos, mais ou menos, em média. Então, é bastante gente aí que eu tenho que lidar. Eles têm que lidar com proprietário, com inquilino, né, com todo tipo de gente. É uma pluralidade gigantesca de pensamentos, e você tem que filtrar e saber ter jogo de cintura para poder lidar com essas pessoas. Eu acho que nisso me ajudou muito também, porque como pessoa também eu fui mudando muito, fui vendo outras formas de ver o mundo, outras formas de entender o mundo também. Eu acho que isso, para mim, como pessoa, me ajudou muito também. Todos eram condomínios novos, iguais ao seu, ou os outros também eram condomínios mais antigos? Por coincidência, peguei tudo em plantação. Não sei por quê. Implantação? Olha, implantação. Agora, assim, até a minha empresa foi convidada para fazer um novo condomínio, né, que também é implantação, mas a gente recusou por conta são muitos apartamentos, é um condomínio muito grande, então a gente falou, não, eu tenho minha sócia agora, né, vamos parar, vamos resolver aqui os problemas dos outros condomínios, e resolveu, a gente vai para esse, ou vai para outros, né, mas a gente está se organizando para poder crescer, mas crescer com qualidade, né, então, o que eu entendo, né, de condomínio, eu sempre entendi, foi que o condômino, né, o morador, enfim, ele quer ter um tratamento personalizado, né? E aí para dar esse tratamento, você tem que fazer um condomínio de cada vez. Então, implantação é sempre complicado, entrada, a gente acabou de pegar um condomínio agora, já não posso pegar outro, então eu tenho esse cuidado, assim. Então, e eu só vou por indicação. Então, acho que também é legal.
Qual foi a maior trabalheira da implantação de um condomínio? Que isso é interessante, né? Você chega já com síndico com alguma experiência, cara que fez curso, cara que entende do que tem que fazer, mas o que você teve que fazer? Qual foi a grande trabalheira da implantação? Porque às vezes pegar a bomba, você consegue administrar a bomba, mas você criar coisa nova a partir de algo que pode virar uma bomba, também é outro fato complexo, né? Como é que foi essa experiência? Rapaz, acho que as garantias, você manter um condomínio com as garantias, os laudos, tudo corretinho, tentar fazer com que a construtora atenda o condomínio, eu acho que também tem isso, né? A construtora muitas vezes ela fala, não está na garantia, então você, às vezes, explicar de uma forma técnica, né? Entender, por exemplo, sei lá, teve um afundamento de terra em tal lugar, então aquilo está fora da garantia, não, mas você explicar, não, é o poço, é uma questão estrutural, então é a forma de você também colocar para a construtora para conseguir ter a garantia daquele local, né? E eu acho que também é questão de funcionários, eu acho que no começo você demora para acertar, então acertar os funcionários, acertar também a questão da segurança, por exemplo, né? Porque tem uma rotatividade muito alta de funcionário também no condomínio, então porteiro que não deu certo, o zelador que não dá certo, então até conseguir pegar esse ritmo, o síndico ele fica muito desgastado. Como é que você está lidando com essa questão hoje da modernização, né? Esses prédios novos prometem a maravilha para quem está indo morar nele, né? Tudo informatizado, tudo organizado. É realmente assim? A construtora te entrega realmente bonitinho ou tem muita lenda nessa história aí? Tem muita lenda nessa história, muita lenda. Mas eu sou a favor da informatização. Eu, desde o primeiro condomínio lá que eu peguei, primeiro mês já coloquei aplicativo, já ensinei porteiro, ensinei o pessoal, mas assim, eu particularmente eu gosto, então, e fui levando isso adiante, mas o que geralmente as construtoras vendem, né, tem construtora vendendo que daqui a alguns anos você não vai precisar pagar condomínio, porque vai ter tanta coisa dentro do prédio que ele vai se autopagar. E assim, lenda, né? A gente sabe que não é bem assim que funciona. Então, e os serviços acabam sendo caros também, né? Porque você tem, né, que passar para um, passar para outro, enfim, acaba sendo muito caro. Então, eu acho que algumas coisas a gente consegue fazer, né? Eu particularmente, eu gosto bastante disso, mas muita coisa que a construtora manda não funciona, né? Aquele serviço pay-per-use, outras coisas, é mais para vender no cartazinho ali, mas demora, inclusive, para os moradores, porque quando eles recebem a chave, eles querem aqueles serviços, né? Então, agora eu peguei um condomínio, por exemplo, eu peguei um condomínio, eles têm uma sala delivery. Aí, falei, pô, mas como que a construtora me entrega uma sala delivery se a sala é longe da portaria e, imagina, tipo, o sábado à noite chega 50 deliveries ali, o porteiro tem que receber todo mundo, colocar nessa sala, ele vai ficar mais fora da portaria do que dentro. Precisa de uma pessoa só para receber isso. Então, são umas coisas assim, que é bonito quando fala, mas você precisa de pessoa humana, e quando você precisa de pessoa humana, você não tem essa pessoa, então se torna inviável. Então, aí eu troquei o nome, vai ser sala encomenda, não é mais delivery, não pode receber delivery. Então, são as coisas que a construtora entrega, mas que a gente depois não dá certo, ou a gente adapta também, vai mudando, enfim. A desgraça da teoria é a prática, né? Quando o cara vai ver aquilo que ele bolou lindo, na prática não bate, né? Então você tem que fazer a coisa acontecer. Nesses prédios novos, o que você conseguiu trazer de novidade, de implantação sua, de ideia conceitual, gerencial sua para esses novos condomínios? Cara, eu acho que uma das coisas primeira coisa que eu acho que foi um dos primeiros condomínios, assim, a gente fez parte até de projeto piloto, de aplicativo para condomínios, né? Eu fiz parte disso também. Hoje o aplicativo é de uma grande rede, inclusive, que a gente foi um dos primeiros condomínios. E depois também a própria CoSecurity, por exemplo, quando eu vi, eu falei, não, um dos primeiros prédios da rua, né? Eu falei, não, vamos colocar também para poder dar a sensação de segurança para os moradores. E nisso que a gente colocou, já começaram os outros prédios também. Então, a primeira rua que eu coloquei, fechou a rua. Então, colocou um, outro, e todo mundo se fechou. E engraçado que nenhum síndico conversou um com o outro, porque a gente não tem, né,
Às vezes o síndico, o outro não quer conversar com você, tudo, mas todo mundo viu, opa, ele colocou, então deve ser bom, vamos colocar tal. O aplicativo é a mesma coisa. Hoje, a gente foi o primeiro prédio a colocar o aplicativo, hoje, acho que os 4, 5 prédios têm o mesmo aplicativo que a gente começou lá no comecinho. Todos os Como é que é esse aplicativo? Como é que ele funciona? Fala para a gente aí. É um aplicativo de controle de visitante, de encomendas. A gente, a encomenda chega para o porteiro, ele lança a encomenda, gera um código que é só para o morador. Quando ele vai retirar, ele recebe uma mensagem no aplicativo, mas a principal função que eu uso hoje é para visitante. A gente sabe hoje quantas pessoas estão naquele apartamento. Por exemplo, se tem reclamação de barulho, eu entro na minha casa aqui, vejo, pô, hoje tem mais gente, tem 5, 6 pessoas naquele apartamento, então o barulho é daqui. Então a gente consegue identificar, né, as festas, as bagunças, o fluxo também de pessoas. Às vezes a gente sabe, né, que às vezes os apartamentos, o pessoal às vezes aluga para fazer coisa que é ilícita. Então também esse fluxo de pessoas, pô, um apartamento receber 50 pessoas, né, isso também, pegar os dados das pessoas também quando entra, quando sai, também inibe esse tipo de ação. Então os prédios, eles, pelo menos os que eu administro, quem tentou fazer isso não conseguiu, e vai para outro condomínio, porque lá acaba não sendo fácil, né, acaba sendo complicado. Então, esse aplicativo trouxe essa facilidade, né? Você tem gestão de informação concreta, né? Sim. Mas eu dependo do porteiro. Então, a gente tem treinamento de porteiro o tempo todo e isso a gente faz o tempo todo porque é o ser humano ali. Então, eu estou sempre junto com o porteiro, estou ali dentro dos condomínios, ensinando, explicando, e a gente vai repassando a informação também. Então, a gente formatizou bastante. Além disso, a gente tem agora... Estou fazendo também os aplicativos de laudos, então a gente faz também tudo que é feito dentro do condomínio, né? Desde o laudo de para-raios, né? Coisas que o pessoal não vê, né? O próprio morador, olha, põe a câmera no QR Code, consegue ver se o condomínio está tudo regularizado, está tudo certinho, se está com a caixa d'água foi limpa, se a detetização está em dia. Então o morador também consegue ter esse acesso a informações que normalmente só o corpo diretivo tem, ou só o síndico, quando passa na Assembleia. Então, isso também eu informatizei, então acabo passando para o morador. Legal, essa gestão de informação é bacana, né? Isso é importante, porque muita gente não se dá conta, né? O cara tem lá, paga só o condomínio e depois reclama, né? Reclama do que não acontece, né? Exatamente, eu falo sempre, não é... O pessoal fala, paga o condomínio para isso. Não, você paga o condomínio para subir, descer o elevador, para pagar os laudos, tem um monte de laudo, tem que tudo funcionar, cara. Se acabar a água na sua casa, se não tiver limpa a sua porta, se seu lixo não tirar daqui, você vai perceber que o condomínio é maior que isso. Então, a gente tenta mostrar também para o morador tudo que é bem transparente, assim, tudo que a gente faz, né, para o morador entender que a sindicatura ela é muito mais do que só um cara que está ali assinando papel ou indo no condomínio para dar multa, advertência, né? As pessoas têm muito essa questão ainda do confundir síndico com zelador, né? Que eu sempre tento explicar, né? Síndico é uma coisa, zelador é outra, gestor predial é outra. Então, a gente faz meio que uma explicação para os moradores para poder entender e também mostrar que, assim, ó, o papel do síndico é esse. Às vezes pode ser que falhe alguma coisa ali na zeladoria, o síndico vai lá e arruma, mas tudo isso tento informatizar o máximo possível, porque senão eu não conseguiria fazer tantos condomínios ao mesmo tempo. A minha ideia agora, depois que eu informatizei, é ir crescendo cada vez mais, mas eu quero ir cuidando, eu não quero colocar preposto, né? A ideia não é essa, a ideia é que eu cuide mesmo dos condomínios. E você tendo essa informatização, você consegue ter uma visão geral do que está acontecendo realmente, né? Em tempo real. Então, isso facilita na hora de gerir, né? Eu vejo no meu computador todos os condomínios, de quantas encomendas tem naquele condomínio, qual o horário de pico, eu consigo entender quantos visitantes tem nos apartamentos, quais são os apartamentos que recebem mais visita ou menos visita, os comunicados. Eu consigo acessar as câmeras de todos os... né, eu consigo ver todos os condomínios no meu computador também, então eu uso as câmeras também da CoSecurity, porque eu vejo também a rua, vejo ali, então estou o tempo inteiro antenado e eu, às vezes, estou aqui na minha casa trabalhando e vendo 4 condomínios ao mesmo tempo. Legal. Com relação a uma coisa que é sempre muito difícil, sustentabilidade.
Como é que os condomínios estão tendo sustentabilidade, principalmente financeira, para conseguir tocar bem, né? Ainda mais em momentos aí que podem surgir instabilidades econômicas. A gente agora, assim, a gente está... um dos condomínios que agora, inclusive por conta da falta de luz, a gente está trabalhando essa questão da energia solar, né? Agora a gente vai levar para a Assembleia, vamos tentar aprovar. Ficou bem claro que a gente precisa ter energia solar ou, né, um outro tipo de energia, mas não, né, contar com outra possibilidade também. E questão de lixo reciclável, essas coisas, a gente já faz isso, né? Então, água de reuso, então tudo isso a gente já tem esse cuidado nos condomínios. Mas eu acho que agora, com essa questão da luz aí da Enel, a questão da energia solar vai ser um tópico aí, uma pauta de assembleia que vai ser mais bem cuidada, porque a gente sempre ventila a ideia, mas quando faz o preço, mostra para os moradores, eles, não sei, mas eu acho que é legal agora porque... sem luz dá o susto, né? Fica sem luz, dá o susto, e também percebe que assim, é um dinheiro que você gasta hoje, mas recupera depois. Então, acho que é importante também, a gente está falando, né, o tempo inteiro isso, é tanto, mas você vai recuperar esse dinheiro porque a tua conta de luz vai diminuir. Então, a gente vai trabalhar bastante esse tema, assim. Ô, Fernando, o que está pesando hoje no custo de condomínio? O que está pegando mais hoje no custo final do condomínio? Cara, mão de obra, é água, luz, é o quê? Eu acho que assim, o condomínio é muito parecido, né? Todos, pelo menos os que eu administro são todos muito parecidos. Então, é mais ou menos metade do valor do condomínio que a pessoa paga é para funcionário, né? Que a gente paga as terceirizadas. Depois aí vem água, vem luz, vem elevador, então é tudo muito parecido os valores. Mas eu acho que o custo de funcionário, que eu ainda sou muito a favor também, né? Dependendo da quantidade de apartamentos, ainda ser o porteiro, ter o zelador, principalmente porque depois da pandemia aumentou muito a quantidade de encomendas. Então a gente tem um fluxo muito grande de encomendas no condomínio. Então, para isso eu preciso da pessoa humana ali recebendo. Não, legal. Então acaba sendo um custo maior mesmo no funcionário. Funcionário, né? Então não tem jeito. Como é que você lidou nessa implantação com essa terceirização? Essa terceirização é sempre... Hoje não tem mais jeito, né? Hoje todo mundo está operando com ela, mas ela é sempre essa questão de alta rotatividade da mão de obra. Você está conseguindo evitar isso nos seus condomínios? A gente trabalha com terceirizados em todos os condomínios. É difícil, tem uma rotatividade grande. A gente tem... no começo, principalmente com funcionários, né, até conseguir acertar, mas pelo menos nos condomínios agora que eu estou, a gente conseguiu organizar isso. Então, não está tendo uma rotatividade tão grande, a gente está conseguindo ter um controle maior do funcionário, e é importante, eu sempre falo isso para o morador, é importante a gente acertar, até mesmo por questão de segurança também, porque essa rotatividade, você tem tem equipamentos no condomínio, tem um monte de coisa ali que você tem, que são de todos, né? A rotatividade de funcionário acaba sendo complicado ter controle sobre isso. Então, é importante acertar, sim. A gente, pelo menos eu luto sempre para a gente conseguir fazer um quadro de funcionário e manter esse quadro. Mas a terceirizada eu acho que é fundamental, porque quando falta funcionário, quando tem algum problema, a terceirizada realmente ajuda em muito, sim. Ela consegue recompor o quadro, né? Nesse sentido. Sim. Isso é uma facilidade que tem. Mas o problema da alta rotatividade também te impacta quando você investiu no treinamento daquele pessoal e depois você tem que reinventar a roda toda de novo com o novo funcionário que chega, né? Então, o ideal é formar a equipe e não ficar rodando muito, né? É isso. Isso. E, assim, é claro, a gente entrega um condomínio também, a gente tem que tentar mostrar para quem vem também, né, um condomínio também humanizado, que vai tratar ele bem, né? Eu mesmo sempre falo isso para o funcionário. Você estando com a razão, eu sempre vou ficar do seu lado. Então, não se preocupe. Às vezes o morador vai lá, xinga, ofende o porteiro. Porteiro, eu sempre falo, eu não serviria para ser porteiro. Eu sou briguento. Então, se a pessoa vem me tratar mal, eu já vou para cima também, já brigo, acaba discutindo, né? Então, no caso do porteiro, por exemplo, eu sempre falo, mantenha a sua calma e se você tiver certo, eu vou ficar do seu lado. Então, também eu acho que é um ambiente de trabalho. Eu acho que
conversar, ouvir os dois lados, ouvir o morador, mas também ouvir o funcionário, né, e humanizar, né? A gente ter esse cuidado também com todo mundo. E aí Nos o seus funcionário também prédios, sente isso. em nenhum deles deu para fazer a tal da portaria eletrônica, ou você achou que ela não era adequada para o modelo de prédio que vocês têm? Antes da pandemia, a gente pensou muito. Foi antes da pandemia. Mas, assim, como são mais de 100 apartamentos, a gente tem 150, acima de 150 apartamentos, a gente, depois da pandemia, percebeu que era inviável. Porque, realmente, por dia tem, às vezes, 100 e poucas encomendas. E, assim, desde a parte de receber as encomendas, fora as compras, fora os deliveries, e aí também, depois, à noite, de entregar tudo isso. Então, acaba precisando de funcionário de qualquer jeito. A gente não teria nem local, nem box para colocar tantas encomendas. Então, acaba sendo, pelo menos por enquanto, a gente abortou essa ideia depois da pandemia por conta dessa quantidade de encomendas. Mas ventilou essa ideia, assim, uma época, mas depois foi totalmente anulado. Porque essa coisa do tudo informatizado, né, parece um milagre, né? Vai baratear o custo, vai resolver, vai tirar o funcionário. Mas na hora da funcionalidade, você vê que não tem jeito. Às vezes tem gente mais idosa, ou então, como você disse, tem um prédio com excesso de entregas. E aí? Como é que faz? Né? Exatamente. A portaria virtual fica muito complicada para isso. Os prédios que eu administro, pelo menos, o pessoal é mais novo, é mais jovem, né? Então, tem poucos idosos, então isso também facilita, porque eu coloquei aplicativo, eu informatizei bastante, mas os idosos a gente também tem um cuidado especial, ou a gente ensina ele, ou então a gente faz tudo manual para ele, então a gente também mapeia o condomínio, então essas pessoas elas são ainda de forma manual, mas a grande maioria não, a grande maioria vai ser informatizado. Mas eu imagino que condomínios que têm mais idosos, condomínios que têm mais dificuldade com essa tecnologia, realmente é bem inviável. Assim. Eu acho que a gente tem inteligência artificial, mas o fator humano ele é fundamental, tanto para o bem quanto para o mal, né? Porque o porteiro ele é importante para o funcionamento do condomínio, mas ele também pode ser um problema se ele abre o portão errado, se ele faz alguma coisa errada ali. Não adianta o que você fizer de tecnologia, você depende dele também. Não tem jeito. Bom, vamos lá, vamos falar dos perrengues agora com relação à falta de energia no centro de São Paulo. Seus prédios, seus condomínios ficam ali na área que foi altamente afetada pela recente falta de luz no centro de São Paulo. Chegaram a ficar aí mais de um dia sem luz, alguns prédios, né? Algumas regiões ali. Ficou 24 horas, a gente ficou 2 dias, na verdade, foram 2 dias foram sem luz, na verdade. É minha cachorra, tá aqui do lado. A gente ficou 2 dias, segunda e terça, no prédio. Quando acabava em um, voltava para o outro. Quando voltava no outro, acabava em outro. Então, corria para um, corria para outro, até que, de repente, acabou em tudo. Aí a gente ficou, 24 horas sem luz. O maior perrengue de tudo isso foi a queima de equipamentos. Então, a gente perdeu aí, só de um condomínio, a gente perdeu mais de 70 lâmpadas. Caramba. Foi bem, porque a fase, né? Ela voltava com a fase errada, né? Fase. Nossa, que tragédia. Como é que vocês lidaram com isso aí? Como é que foram os procedimentos de emergência aí, seu plano de emergência para lidar com essa história toda? A gente trabalhou com uma fase só, porque não tinha o que fazer. A gente falou, a única fase, está mandando uma fase para a gente, vamos trabalhar com ela. Só que as luzes são todas 220. Então, teve esse problema, muita lâmpada queimou. E a bomba d'água também, né? A gente, no primeiro momento, falou, o que a gente faz? Liga a bomba, manda a água para cima e depois desliga, porque o reservatório foi diminuindo, a gente olhava o reservatório, subia, descia, falou, não, vou ligar. E nisso também, a gente também tem problema com bomba, então, mas era risco assumido. Então, a gente fala, prefiro, eu tenho 2 bombas, então, enquanto eu tiver uma, beleza. Teve um prédio que queimou uma pecinha da bomba lá, que é um fusível, né, que vem antes, na verdade, porque trabalhou com uma fase só. A gente manteve, aí jogou água para cima, queimou, aí já quando voltou a luz, ficou também numa fase só, já não fiz de novo. Porque eu falei, não, agora senão eu vou ficar com 2 bombas, aí já não posso. Aí o prédio ficou sem água, mas o outro consegui manter água o tempo inteiro. Então, um prédio eu fiquei no tempinho, ficou umas 4 horas sem água e sem luz, o outro já consegui manter a água o tempo todo. Depois dessa experiência complicada, o que você
Já pensou de contingência? Como é que você resolve essas questões, antecipa esses problemas em relação à água e à luz? Essa energia solar foi o primeiro ponto solar. que pensar. Vai ser o primeiro caminho, então. Primeiro caminho, eu acho que a gente até já começou a ventilar a ideia de gerador, né? Porque o prédio não tem um gerador próprio, a gente conseguiu o gerador, mas não tinha o gerador próprio. Mas eu acho que a melhor ideia é o caminho aí da energia solar, porque o dinheiro realmente ele volta para o condomínio e vai dar uma economia boa aí e valoriza também, né? Que eu estava falando, valoriza os apartamentos. Quem compra, quem vende, quem aluga, a pessoa sabe que aquele condomínio, sei lá, agora está um preço, mas não vai aumentar tanto que a conta de luz vai cair. Então, eu acho que isso a médio prazo, né? A longo prazo, a médio prazo, isso é ótimo para o condomínio. Então, a gente já está trabalhando essa ideia nos 2 condomínios, inclusive, que tiveram problema. Isso pode reduzir custo, né? Em médio prazo. Pode. Até 70%, até 100%, dependendo do condomínio. Da área social, né, que a gente fala. Então, hoje, por exemplo, a gente fez um cálculo do condomínio que a gente paga mais ou menos R$9 mil de conta de luz. Se a gente instalar as placas solares, a conta cai para 3.700. Então, compensa quando você olha para médio prazo. Então, o custo que você tem agora vai se pagar e depois você vai ter um valor menor aí de conta que vai ser... Esse custo de implantação agora é muito alto? Está muito alto? Eu não achei, não. Você até recebi agora uma proposta para uns condomínios, eu não achei tão alto. Se você ratear isso, dividir em algumas parcelas para os moradores, as pessoas nem vão sentir. Então, eu não achei realmente que ficou pesado. Eu, particularmente, eu não tinha ido atrás, né, mas agora, com todo esse processo, comecei a trabalhar mais esse tema, né, que o pessoal... A gente já estava conversando, tudo, mas agora a gente foi realmente a fundo nisso, e eu me surpreendi com o valor, assim, não achei um valor tão absurdo pelo benefício que traz, né, principalmente depois dessa experiência que a gente passou. Se a gente tivesse energia solar no condomínio, provavelmente a gente não tinha passado porque a gente passou também. Vocês têm uma área boa lá para poder explorar o sol? Consegue todo o telhado inteiro? O legal da energia solar hoje em dia é que tem todo o telhado, você pode colocar, mas também, dependendo do condomínio, você consegue colocar as placas até nas varandas, consegue colocar em outros locais também. É claro, isso vai depender de assembleia, tudo, mas isso também eu acho legal, assim. Então, você consegue fechar ali de placas. Então isso criou a facilidade, realmente, então. Sim. Você acaba tendo uma área de captação de energia, né? Sim. Ainda principalmente que a gente, como não tem, a nossa área social é toda embaixo, então a parte de cima é totalmente liberada para colocar placas. Então, para a gente foi ótimo isso. Então, prédio, um benefício. Já tinha captação também de água? Já tinha organização melhor para captar água, aproveitar a água da chuva e utilizar melhor? Esse primeiro prédio que eu virei síndico, que eu tenho apartamento lá até hoje, não moro mais, eu tive que sair, né? Porque quando você vira síndico do prédio, principalmente muitos anos, é difícil, às vezes, morar no mesmo prédio. Mas eu mantenho o apartamento, está lá ainda. Esse condomínio não, mas os outros condomínios todos têm água de reuso, já vem junto com a construtora. No projeto, né? Já vem no projeto, e assim, é bacana por um lado, né? Mas assim, eu acho até que poderia ser mais bem aproveitado, né? Porque é só água da chuva, né? Então poderia ser outros tipos de, sei lá, água de pia, essas coisas, né? Para aproveitar de alguma outra forma. Mas aí precisaria ter um projeto mais bem elaborado aí das construtoras, para poder reaproveitar essas águas que são jogadas fora. Nesses prédios novos, já que você agora está mexendo também com a energia solar, a tal novidade do carro elétrico, está todo mundo agora eletrizado com essa história. As garagens já têm o lugar, o ponto para a bateria do carro elétrico? Ou isso vai ser outra novela que ainda vai render? Isso vai ser uma outra novela que ainda vai render, eu acho, hein? A gente, nesse condomínio que eu estou vendo, energia solar, você já ganha um ponto de carro elétrico. Então, já vai junto, vai começar a colocar os pontos. Então, também vai ser uma coisa discutível, provavelmente porque as pessoas vão falar, pô, está gastando a energia solar que iria para a área social. Então, talvez tenha essas discussões aí, né? Mas não sei ainda como funciona, a gente não tem ainda carro elétrico no condomínio, mas eu acredito que no próximo ano aí já vai ter vai começar essas discussões aí, mais uma novela, né, nos condomínios. A gente tem mas é bom prever, né? Você já vai ter que já se preparar para isso, né? Porque o país não se preparou, mas de repente você está com um prédio novo, vai implantar energia solar, se consegue trazer a solução junto, né? Melhor planejar. Né?
Claro que eu já sei dos problemas. Como eu já conheço moradores, já sei até o que eles vão reclamar. Então, eu já conheço. Já sei, como se já vai conhecendo, mas vai ter os perrengues, mas a gente já vai implantar também. E um dos condomínios, pelo menos, já vai ser implantado, sim. Com relação à segurança, a gente estava falando do projeto CoSecurity. Você foi, segundo você nos contou, um pioneiro na adoção da CoSecurity ali na sua região e depois virou um espelho, todo mundo acabou seguindo. Como é que foi? Como é que você conheceu a CoSecurity? Como é que está sendo a sua experiência com a CoSecurity? Rapaz, a gente estava tendo muito furto, assim. Onde fica, né? É uma rua pequena, uma rua que construiu muitos prédios muito rápido, são prédios novos, e ali é uma rota de saída para o 9 de julho. Então, assim, essa rota, ela tem muita gente circulando cima e embaixo e também muito assalto. A gente estava, até 2 anos atrás, tendo assaltos diários, então era todos os dias, tempo inteiro, escutando pega, celular, enfim, aquela confusão que estava no centro de São Paulo, que ainda está, né, em alguns locais. Então, a gente começou a pensar, cara, o que a gente pode fazer? Contrato de segurança, o que vai fazer? Porque para entrar no prédio estava difícil, para sair. Aí eu vi essa solução, na verdade, em um outro condomínio, que foi circulando pelas ruas, né, que foi em Higienópolis. Aí eu entrei no site, fui procurar saber o que era, e aí eu falei, não, vou tentar. Levei para o corpo diretivo, falei, vamos contratar. Falei, gente, é uma tentativa, então vamos ver se resolve. E a gente colocou o primeiro poste, sei lá, 15 dias depois já tinha o segundo no outro prédio, no outro, e todo mundo fechou a rua. E assim, foi incrível, porque diminuiu, porque a rua fechou. Então não foi só a gente. Então foi legal isso, porque fez uma proteção mesmo na rua e caiu, assim, claro, o número de furtos, ele existe no centro de São Paulo, mas naquele espaço, ali na frente, pelo menos, não está acontecendo. Então, ou acontece com menos frequência, né? Então, a gente era diário, agora, sei lá, acontece, mas é menos. Então, e a gente consegue captar as imagens também, consegue fazer alguma coisa também. A gente não tinha essas imagens, a gente não conseguia resolver, agora a gente consegue. O ladrão aí na região de vocês não quis ficar famoso, né? Ele tomou o jeitinho e viu que a câmera não era um bom negócio para ele dar espetáculo, né? Então, legal, boa, foi uma boa iniciativa. Como Serrão, é que você está? posso até entrar antes da hora aqui? Não, porque na hora boa. Vamos lá. Como eu conversei com o Adriano desde o começo, aliás, boa noite, Serrão, boa noite, Marcel, boa noite, Adriano. O Adriano se tornou realmente um grande parceiro da CoSecurity e tanto que ele falou, ele está com 4 condomínios, acho que já tem 3, né? Tá nos de 3, repente, e indo para o 4. Quando eu cheguei, eu lembro que a primeira vez que eu conversei com ele, ele falou, e ele está ali numa região realmente sensível, perto da Fricaneca, enfim, é uma região sensível que se tornou mais sensível ainda, né? Por conta da Cracolândia e todas essas coisas aí. E aí ele me falou, a primeira coisa que ele me falou foi do roubo. Eu nunca tinha escutado isso, de verdade, porque a gente não pensa que esse tipo de coisa acontece. A primeira coisa que ele me falou foi assim, olha, eu não aguento mais trocar a portinha do gás. Mas sabe quando você até fala, você fala, sério? Eu falo, pô, é alumínio, os caras, é assim, eu troco, eles roubam. Eu ponho no dia seguinte, eles roubam. Eu falei, cara, impressionante, né? Assim, coisas que já fugiram do que a gente pode imaginar que acontece. E aí ele falou a segunda coisa para mim, não sei se você vai lembrar dele, ele falou a segunda coisa para mim foi assim, tem um cara, foi mais ou menos assim, que ele tá esfaqueando as pessoas na rua. Ele tinha esfaqueado uma pessoa na porta do teu condomínio, não foi isso? Foi. Um dia antes ou 2 dias antes. Foi um negócio da droga, né? Na verdade, quando teve a coisa da Cracolândia, subiu bem louco. Assim, eles ficam doidos, cara. Sai com faca, sai com pedra na mão, e a gente, além de tudo, ficava refém, né? Perigoso. Ele me falou isso, quando ele me contou isso, eu falei, cara, você imagina, pessoas assim, comuns, né? Pedestres, estão andando na rua, chega um cara muito louco, não é que ele te rouba, não que seja certo, pelo amor de Deus, mas não é que ele te roubou um celular, não. Ele pegou uma faca e te colocou nas costas. Quando ele me falou isso, eu falei, Adriano, pelo amor de Deus, e ele tinha um condomínio perto do outro, né? Eu falei, Adriano, eu não posso te usar a palavra promessa, né? Porque, principalmente com nóia, pelo amor de Deus, os caras estão completamente fora de si.
Eu falei, mas eu acho que você colocando, ainda você tendo 2 condomínios próximos, você vai criar uma inibição visual, que é a primeira questão da security, porque você cria uma inibição visual do cara falar, opa, aqui para mim não está tão confortável, que talvez melhore. E quando ele me deu esse feedback, até no fim do ano, né, no encontro que a gente teve no fim do ano com os síndicos, e ele me deu esse feedback, ele falou, Tom, melhorou muito, não tive mais o problema da portinha, não tive mais certas situações, aí a gente vê o quanto realmente a gente consegue colaborar para os condomínios e para as regiões, até por isso que eu entrei, me desculpa ter entrado antes da hora. Não, entrou na hora boa, na hora exata, porque esse assunto é fundamental, né? A gente tem que pensar nessa coisa da segurança colaborativa. Você está tendo também, Adriano, boa relação aí com o pessoal de Conseg, com a turma da vizinhança solidária, está funcionando também? Vocês têm entrosamento com esse pessoal? Funciona. O grande problema, eu acho que o grande problema dos condomínios, né, do centro de São Paulo, a quantidade de furtos, mas é o que eu sempre falo, as pessoas não fazem boletim de ocorrência, então fica muito difícil da gente entender o que está acontecendo. Então, às vezes a pessoa é assaltada na frente do condomínio, ela fala para mim, mas ela não vai na delegacia, ela não resolve. Então, a gente fica nessa... A informação ela precisa chegar para as autoridades. Então, é o que eu sempre falo, tem que chegar a informação. Chegou o boletim de ocorrência, aí chega no condomínio, a gente também toma a nossa ação. Mas eu não sei o que acontece, as pessoas, ou elas não estão traumatizadas e não estão fazendo, mas eu acho que os índices de violência são muito maiores do que aparece. Isso é um fenômeno social preocupante, porque você tem uma certa banalização da violência. As pessoas acabam aceitando como normal o que não é normal, né? Sim. E não faz o boletim de ocorrência, a autoridade adora, porque, né, não tem problema aqui. Como que não tem? Todo mundo sofre o problema todo dia, mas a estatística sai mascarada. Então, tem que registrar boletim de ocorrência, sim. Todo mundo tem que criar esse hábito, né? Eu acho que esse é o grande ponto, assim, né? Fazer o boletim de ocorrência, mapear realmente a cidade, a gente entender, né, as dores, né, do bairro, e também entender que, assim, por exemplo, eu estou numa região que é muito populosa, né? E cada dia surge um prédio novo com mais 500 apartamentos. Então, mais outros 500, mais 500. Então, a gente também entender que está o tempo inteiro mudando, é muita gente morando num único local, e ali, automaticamente, para o bandido é ótimo, porque muita gente morando, muita gente distraída na rua, então a bandidagem ela fica muito atenta a isso, né? Enquanto a pessoa acha que está num local muito seguro, né? Então, é o que eu sempre falo, a gente tem uma sensação onde tem os prédios ali, tem uma sensação de segurança, mas não é tão seguro assim. E a gente tenta mostrar também para o morador que, né, os condomínios eles fazem a parte deles, mas o morador também tem que fazer a parte dele, que é não ter não ser uma pessoa que fica com ação insegura, com o celular na mão, né, com aquela coisa muito distraída. A gente vê muito disso, né, segurando o portão de condomínio aberto. Na semana passada, sem luz, o morador segurando o portão do condomínio completamente aberto. Aí você vai falar com o morador ainda briga com você. Ele fala, não, isso aqui eu faço o que eu quiser, é minha vida. Falo, não, é a vida de todo mundo, cara. Você não está brincando, não, é um prédio todo que está aberto. Então é complicado. Então, essa conscientização ela tem que ser feita, né? Isso é um trabalho que tem que ainda evoluir muito, né, na sua visão? Tem ser humano, a gente tem que ficar ali todo dia batendo, explicando, e às vezes também não adianta, né? Às vezes tem que fazer advertência, tem que multar. No caso desse morador, por exemplo, eu tive que mandar advertência. Se o cara, eu tentei explicar para ele que, você não está colocando a sua vida em risco, você está colocando a vida dos outros moradores, você está deixando o portão aberto do condomínio. Então, aquela coisa, são questões de segurança que as pessoas precisam aprender também a sua própria segurança para também lidar com a segurança do outro, né? Então, eu acho que isso é fundamental também. A gente passar informação, eu acho que como síndico a gente tem essa responsabilidade de passar informação, de mostrar, né, que temos problemas sim, tem que tomar cuidado, e o morador também entender que ele é responsável também pela sua segurança e a segurança dos outros, muitas vezes. Né, no condomínio, por exemplo, onde mora muita gente, ele não deixar ninguém entrar junto com ele no condomínio, né? Então, essas pequenas ações também acho que fazem a diferença, junto com
CoSecurity, junto com Vigilância Solidária, junto com todos os órgãos, né, que trabalham com a gente. Então, a gente precisa juntar forças para poder ter uma segurança na região e viver numa sociedade que você pode ficar tranquilo ali, né? Pelo menos naquela bolha, né? Ficar, tô tranquilo aqui, mas depende de todo mundo. Sim. Marcel Bussolini Marques, como é que é o trabalho, como é que está rendendo o trabalho da CoSecurity naquela região ali, onde o Adriano tem seus condomínios? Conta para a gente. Bom, boa noite, Adriano, Serrão, Tom, todos que estão nos acompanhando. Bom, melhorou muito a região ali, como o Tom falou, né? Aquela questão ali da Frei Caneca, né? Ali na região da Consolação, Paim. Tivemos alguns casos ali embaixo, perto daquele escadão da Caio Prado ali, mas também melhorou. Uma atuação que nós temos junto ao Conseg, né? Conseg ali, Consolação, muito participativo da Dona Marta, então sempre tem alguma coisa, eu já envio alguma ocorrência, envio ao DP, já copiando ao Conseg, e a Dona Marta ali, muita atitude já, passa para o capitão da área ali da PM, olha, tem suspeitos aí na região, então isso daí ajuda muito. Então eu noto que nos últimos tempos aí caíram bastante as ocorrências nessa região. E outro local ali é Bela Vista, né? Que temos a gangue do quebra-vidro ali na Manuel Dutra e imediações, que também teve uma redução muito grande. Inclusive, a CoSecurity levou um dossiê lá para o chefe dos investigadores do 5º DP Aclimação e também para a Secretaria de Segurança Pública. Assim como levamos anteriormente lá na região central, né? Lá no Mirante, no condomínio Mirante, que tinha as gangues de bicicleta, então nós levamos um dossiê e também levamos agora a aclimação. Também teve uma redução muito forte ali nos últimos dias, né? No mês passado, e é um funcionário bem treinado. O porteiro realmente, toda hora, ele comunicava a nossa central de monitoramento, que agora chamamos de providência, né? Porque realmente eles tomam providência, ligando para o 190 e fazendo instrução e rastreamento de todas as câmeras da área. Então, um funcionário bem treinado que ajudou em muito ali a redução das ocorrências da gangue do quebra-vidro na região da Bela Vista. Para vocês terem uma ideia, eu estou com os dados aqui, e depois de Monções, né, que na região do Brooklyn, ali, Itaim, que é onde nós temos mais ofícios, o segundo é da aclimação, do 5º DP, justamente devido a essa gangue do quebra-vidro. Então, legal, né? O Adriano instalou o primeiro totem, vários síndicos adotaram o mesmo procedimento, né? Então, sempre inovando. E assim como totens tem várias cópias, várias empresas fizeram a mesma coisa, infelizmente, alguns aí com PVC, né, gente? Pô, vamos fazer um trabalho decente, né? Poxa, agora, ô Serrão, nós apresentamos ocorrências aí não consegue na Zona Oeste para alertar a população, né, e os participantes do Conseg de alguns tipos de ocorrência. Celular na mão ali, um roubo, né, a moto, um tempo mínimo ali que ela é furtada, né, e já os concorrentes já levaram isso para outro Conseg aí. Então, a CoSecurity sempre na vanguarda aí, e o pessoal aí vindo atrás. Mas bacana, eu acho que vai ajudar a população também e os Consegues aí na questão de prevenção. É isso aí. Claro, não. O importante é quem tem a iniciativa boa tem que ser copiada, né? É isso aí. Eu tinha esquecido as gangues da bicicleta. A gente tinha diariamente, assim, praticamente zerou. Na rua que Adriano, eu trabalhei ali na Secretaria Municipal de Segurança Urbana, no City Câmeras, né? Na Consolação ali. Então, já tinha problema da gangue ali. Consolação, Paulista, Frei Caneca, né? Então, isso daí é muito importante. Esse trabalho é muito importante. E aquilo que nós estávamos conversando no bastidor, muitas vezes você não sabe se a pessoa fez o boletim de ocorrência, mas entra em contato com o monitoramento, solicita as imagens que serão enviadas ao DP da área e ao Conseg
pegue da área também para alertar a população, né, e fazer um trabalho preventivo. Isso daí é muito importante. E não se esqueça, as imagens ficam armazenadas por 7 dias. Então, só precisa tomar cuidado aí de não sobrepor essas imagens aí no 8º dia, ok? Legal. Isso, tem que ter agilidade para divulgar. É isso, é fundamental. É isso aí. E acabar com a violência, né? Tentar, pelo menos, diminuir essa... Pelo menos as gangues da bicicleta na região, a gente acaba esquecendo, né, o que a gente passa. As gangues das bicicletas eram o nosso terror. Assim, e eu acho que isso... Agora, como acabou, a gente até esqueci, mas primeira coisa que a gente estava desesperado mesmo era isso, que eram os meus... E já conhecia até os ladrões, já sabia quem era. Tava até... Sim, nós temos várias ocorrências lá, Adriano. Não, o pessoal é profissional. Se colocasse esse esporte na Olimpíada, Brasil ia ter muitos campeões, porque o pessoal era craque. Pegava, era todo mundo tentando chutar, um lado do outro, pilotando a bicicleta. Era Ouro, prata e bronze, com certeza, hein, Serrão? A gente ia ter a medalha de ouro e ainda iam roubar de bicicleta a medalha de ouro, porque os caras eram craques, são craques. Tem que ter Parada muito sinistra. Tom Rulo, como é que está sendo esse trabalho de implantação aí nessa região? Como é que está sendo o trabalho de vocês? O que você pode contar de novidade para a gente? O que vem de coisa boa aí que a CoSecurity está preparando aí para a clientela? Serrão, muito legal. Eu acho que o Adriano pontuou muita coisa que, assim, é importante, né? Para que a gente, até como feedback, escute. Quando ele fala da gangue da bicicleta e depois que os totens estão na rua, a gangue da bicicleta praticamente acabou, que ele até esqueceu. Olha a importância dessa frase para a gente, o quanto a gente está conseguindo colaborar. Inclusive, 2 coisas que ele falou, que eu até anotei aqui, que são 2 coisas muito, muito importantes que a gente tem pontuado e tentado fazer essa conscientização das pessoas, que é essa carona na portaria. Eu vou te falar que até eu, quando chego, às vezes, em alguma reunião, como a gente lida com segurança, a gente, sem querer, a gente faz alguns testes, né? Então, a gente chega num condomínio onde está entrando alguém e você faz assim, obrigado por segurar. Qualquer coisa assim, uma coisa besta. E a pessoa segura e você entra. E a pessoa não faz a menor ideia de quem você é. E aí eu sou o primeiro a avisar para o porteiro, eu sou de uma empresa de segurança, olha o que acabou de acontecer aqui. Então, a gente tenta conscientizar os condomínios, independente se eles têm CoSecurity, se não tem, se vão ter, se não vão ter. Eu chego, às vezes, numa reunião e eu faço esse tipo de teste, que é para alertar o condomínio. E é uma coisa que o Adriano comentou e realmente acontece muito, que é essa carona que o bandido pega junto com o morador. A outra coisa que é muito importante para a gente, que ele comentou, é quando a gente consegue fomentar o projeto, que é, eu acreditei, eu coloquei, e o resto da rua foi atrás e colocou, e hoje a gente tem um grande projeto. Que às vezes a gente chega no condomínio, que a pessoa, o síndico, enfim, o gerente predial, ele fala para a gente assim, mas eu vou esperar colocarem, eu vou esperar com que tenham mais condomínios. Gente, o que o Adriano falou foi perfeito. Coloque. As pessoas só vão acreditar em você de algo que é bom a partir do momento que você colocar. Não adianta você falar assim, coloca porque é bom. O seu vizinho vai falar assim, mas você está pedindo para eu colocar uma coisa que você não tem? Então, acaba não fazendo muito sentido. E o que ele fez realmente ali na região ajudou muito a fomentar. Isso ajuda a fomentar muito o projeto. É o que acontece em várias ruas, vários bairros, várias regiões, de um acreditar, o primeiro acreditar, o segundo vem atrás, o terceiro vem na onda, e por aí vai. Pensando aí nos equipamentos da CoSecurity, quem quiser fazer parte desse projeto, a gente tem equipamentos desde R$ 380 até 750, até 780, depende muito se é o compacto, se é o all tower, se é o tower. Então, as pessoas podem, ou pelo meu telefone, que está na tela, o site www.cosecurity.com.br, o telefone também 11 3393 1742, que a gente vai estar à disposição para fazer uma visita. A visita é gratuita, a gente vai para analisar o condomínio, ver o que o condomínio realmente precisa, e a partir daí a gente faz a negociação que for realmente cabível para o local. Muito bom. Marcelo Bussolini Marques, o nosso tempo é sempre implacável, já está se esgotando. Queria o seu balanço final sobre o nosso programa de hoje.
Bom, Serrão, só complementar a fala do Tom aí, que nós temos também câmeras OCRs com leitura de placa, que podem se conectar ao Detecta, tá certo? E já mandando informações para os órgãos de segurança, Polícia Militar e Polícia Civil, de carros, veículos que que foram furtados ou roubados. Isso é muito importante em regiões que têm comércio, né? E vale a pena aí os comerciantes se unirem para colocar essa solução, que ajuda muito. Bom, Serrão, em relação ao programa, né? Muito bom, excelente a participação do Adriano, tocou em temas fundamentais aí, temas inclusive já abordados aqui no programa, né? Como energia solar, condomínios humanizados. Então, Adriano, só agradecer em nome da CoSecurity a sua participação. Era semana passada, foi hoje e foi até legal porque você falou do problema que a cidade teve, né? A região central na semana passada. Então, nosso agradecimento aí, muito obrigado pela troca de experiências aí. Foi um bate-papo muito agradável. Eu que agradeço vocês e obrigado também pela semana passada. Né? Fiquei chateado de não ter participado, mas deu tudo certo. Não, é importante que você foi lá cumprir o seu papel, né? Acho que esse é o dado mais importante, né? É profissionalismo acima de tudo. Que hoje tem essa demanda. É o que você explicou. O morador quer o síndico presente. Não tem essa de síndico. O síndico é profissional, mas não está presente. Não, se ele não está presente, ele não é profissional, né? É o síndico 71. Isso aí não funciona, né? Isso a sua empresa está fazendo direito, né? Legal. Então, obrigado mais uma vez, obrigado pela oportunidade aqui, obrigado, Tom, também, que desde o início aí a gente está na parceria e acreditando na ideia, tá bom? Muito bem, então vamos chegando ao final de mais um programa, nosso CoSecurity 83, participaram dele o Adriano Gameiro, síndico profissional, Marcel Bussolin Marques e o super consultor CoSecurity Tom Rulo. Toda quarta-feira, 8 da noite ou 20 horas, tem o nosso programa. Não se esqueça de deixar aquele like. O seu like é sempre fundamental, é sempre muito importante. Deixe o seu comentário, divulgue para os amigos. É importante a gente ampliar cada vez mais essa ideia da nossa segurança colaborativa, que é o grande conceito da CoSecurity. A CoSecurity é pioneira e quer dar o bom exemplo. E se os outros seguirem o nosso bom exemplo, parabéns para os outros. A gente não tem medo da concorrência. A gente quer a concorrência, a gente é defensor da livre iniciativa, defendemos a livre iniciativa em colaboração com o setor público, que é o que a gente faz, sem custo para o poder público e trazendo resultado para a sociedade. Isso é segurança colaborativa. Então, semana que vem tem mais. Quarta-feira a gente espera você no Segurança Colaborativa da CoSecurity. A todos um grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Boa noite. Boa noite, obrigado. CoSecurity é uma startup de tecnologia que, através do compartilhamento de câmeras de vigilância e central 24 horas, amplia o conceito de segurança privada para segurança colaborativa. Somos a mudança que você esperava para trazer mais tranquilidade para a sua região. CoSecurity, as ruas de volta para você.